Crítica Alvinegra. Abre o olho, torcedor. Olha o nosso retrato. Olha o retrato do Corinthians hoje. Nós temos um ex-presidente fugindo da Polícia Civil. Nós temos um atual presidente, o Osmar, que fez golpe apoiando a ditadura militar de 64, rasgando uma das páginas mais lindas da nossa história, que foi a democracia corintiana. Nós temos um time, que é o quarto time mais caro do Brasil, eliminado na pré-Libertadores e eliminado na chave de grupo da Sul-Americana pelo Huracan. Pelo Huracan. Só um cálculo rápido, porque eu sou de humanas, mas alguma coisa a gente sabe calcular, né? Eles gastaram 1 milhão para contratar 9 jogadores. Veja bem, 1 milhão. Só o senhor Memphis Depay ganha 4 por mês. Pega a folha salarial do Corinthians e compara com a folha salarial do Huracan. Nós estamos eliminados pelo Barcelona de Guayaquil na Libertadores, pelo Huracan, e eu vou ficar falando Huracan porque o Huracan não é ninguém na fila do pão, não é ninguém na história. Só que se o problema fosse só dentro de campo, se o problema tivesse só lá dentro, tá certo, a gente ia esperar. Não, o Dorival acabou de chegar, o Garro voltou de lesão, o holandês voador aí já fez os trap dele, né, já conheceu as quebradas de São Paulo, aí se machucou, né, tá voltando, vamos dar tempo. Carilho que não tá numa boa fase, mas melhora, o Ranieri não tá na posição que deveria. Se tivesse aí, tava tudo certo. Se tivesse aí, o nosso problema, olha, seria muito menor. Só que olha onde colocaram o Esporte Clube Corinthians Paulista. Olha, a tentativa e quase que acerto deles de transformar o Corinthians em um time pequeno. E o Corinthians só não é por causa da sua história. Mas a gente não vai conseguir muito tempo ficar se segurando nela. Não dá. Não dá porque enquanto a gente tá se segurando na história, os rival estão andando. Os rival no Rio, que a gente tem rival no Brasil inteiro, né? Mas principalmente o rival do Rio, que a gente sabe muito bem quem que é. Tá aí, ó, tá andando. Os de São Paulo estão andando. O do Brasil inteiro tá andando. Os times do Nordeste estão andando. Os do Sul estão meio mal das pernas, mas tá melhor que nós. Essa é a nossa situação, pô. É uma dívida de 2,6 bilhões. É uma torcida rachada. E não é rachada porque não gosta do Dorival. Não é rachada porque não concorda com a contratação A, com a contratação B. É rachada porque uma parte quer que a vire SAF. Uma parte da torcida tá tão alucinada, eles estão tão malucos, estão tão chapéu de alumínio, que eles querem vender o Corinthians. Seja pra quem for, não importa. Chama um árabe aí que não sabe nem quem a gente é. E se dane, vende. A outra parte da torcida tá falando, não, pô, o Augusto tá sendo injustiçado. Isso aí é renovação e transparência. Isso aí é maluquice da Polícia Civil que acordou um dia e escreveu mais de 100 páginas contra esse cara. Falando que esse cara tá aí acusado de lavagem de dinheiro, associação criminosa, furto qualificado. Aí, Augusto, você nunca foi qualificado em nada, né? Mas em furtar, segundo a Polícia Civil, você prestou. Furto qualificado. E quem foi furtado? Fui eu? Foi algum parente meu? Foi 35 milhões. Porque ele furtou o Corinthians. E tem uma parte da torcida que tá defendendo ele aí. Tá falando que tudo isso é um complô, é uma doideira. E aí uma parte da torcida do Corinthians, que é contra as ratazanas da renovação e transparência, que é contra esse lixo desse Augusto, que terminou em 1 ano e meio, conseguiu a proeza. Ele conseguiu a proeza de em 1 ano e meio ser pior pra mim do que os outros 4. Ah, mas foram eles que aumentaram a dívida. Olha o que o Augusto fez em 1 ano e meio. Mas por que não perseguiram o Andrés? Por que não perseguiram o Dualib? Por que não perseguiram o Duílio? Por que não perseguiram o Mário Gomes? Foi a Polícia Civil, não foi nós, porra. Não fui eu. Quem sou eu na fila do pão? Não fui eu. Foi a Polícia Civil. A Polícia Civil um dia então acordou e falou, a gente não tem nada pra fazer. Vamos escrever 100 páginas aqui falando que esse cara vai ser indiciado aqui porque ele é ladrão, segundo a Polícia Civil, né? Ah, mas ele ainda não foi culpado. Não foi. Não foi, mas vai ser difícil se livrar de mais de 100 páginas, né? Aí a gente tem um time que vai jogar contra o Huracan. Não precisava ganhar do Huracan. Não precisava. É porque eu sei que é difícil ganhar do Huracan. É muito difícil, né? Aí o Huracan, porque tem uma final no domingo, vai com o time reserva dos reservas. A gente foi jogar contra o reserva dos reservas do Huracan. Olha eu novamente frisando aqui a palavra Huracan. E o que acontece? A gente perde com o nosso time titular. Aí por uma coisa que o mundo do futebol não consegue explicar, o Racing do Uruguai, que não tinha ganhado de ninguém, não tinha pontuado. Não é que ele não tinha ganhado, ele tinha perdido de todo mundo. Tava ganhando do América de Cali e assim a gente tava se classificando ontem. Aos 50 minutos o América de Cali empata e a gente cai na Sul-Americana. Merecidamente desclassificado. Merecidamente. Sabe por que merecidamente? Porque se a gente passa em segundo e vai jogar o playoff, a gente ia perder pro terceiro colocado da Libertadores. Ia perder. Aí eu vou falar pra você o que vai começar a acontecer. O Dorival acabou de chegar, tem 8, 9 jogos. Eu acho que tem que dar tempo pro Dorival, sim. Tem que deixar o Dorival trabalhar. Só que a situação do Dorival, a corda já começa a entrar no pescoço, mano. Agora, tudo que eu falei, olha todo esse cenário. Ex-presidente indiciado pela Polícia Civil, correndo da Polícia Civil, igual o diabo foge da cruz. Atual presidente, se você vê a entrevista coletiva dele, é uma vergonha absurda, principalmente por saber que o cara que hoje tá na presidência do Corinthians apoiou a ditadura
Ele apoiou a ditadura militar, ele fez vídeo em 2019 apoiando, falando que os militares salvaram o Brasil do comunismo, do fantasma do comunismo, como sempre, né? Década de 30, fantasma do comunismo. Aí 64, fantasma do comunismo. É sempre fantasma do comunismo, né? E aí tem que ver Pateta falando, maldito desse presidente desse Osmar, falando, no Corinthians não se fala de política. Não se fala de política por quê, Osmar? O que foi a democracia corintiana? Uma coisa que, pelo menos, enquanto eu morrer e eu conheço alguns corintianos, vão sempre lembrar dessa página como uma das mais bonitas da nossa história, cara. Ver um cara sentado lá que apoiou a ditadura. O ex-presidente indiciado pela Polícia Civil, o time desclassificado na Sul-Americana pelo Huracan dos reservas. Como é que a gente fica, cara? Como é que fica nosso sentimento? Sabe aquela parada que eu acho que a torcida do Corinthians é a única do mundo? Nunca vi. E aí eu pergunto pra vocês, que torcida no mundo que tem um grito corintiano, maloqueiro, sofredor, olha pro céu e agradece a Deus? Vocês entenderam errado a parte do sofredor e a gente agradecer a Deus. Essa parte aí vocês entenderam errado. Nós, como torcedores, a gente precisa conversar, a gente precisa sentar e ver que as coisas não estão... Elas estão caminhando por um abismo que a gente não vai conseguir segurar, a gente não vai conseguir reverter essa situação. Um time caro, uma dívida bilionária, a torcida do Corinthians dividida, rachada. E a gente aqui, ó. Eliminado da pré-Libertadores, eliminado da chave de grupos da Sul-Americana pelo Huracan, reserva das reservas, com o presidente indiciado, quase 3 bilhões de dívida, com o atual presidente apoiador da ditadura. Esse é o nosso cenário. E aí, às vezes, a gente tenta trocar ideia, e tenta trocar ideia com calma, falando assim, vamos tentar ser racional. Racional é o caralho. Como é que vai ser racional nessa situação, pô? Como é que a gente vai ser racional? Vendo praticamente o Brasil inteiro, até time de Série B, mano, mais organizado que nós. Os caras esqueceram que é o Corinthians, os caras esqueceram. Deu uma tela azul na cabeça dos caras. Então, pra resumir o reggae, torcida do Corinthians, a gente precisa voltar a conversar sobre salário de jogador, sobre elenco, sobre quem vai ser o próximo presidente, sobre os conselheiros vitalícios, sobre o senhor Augusto e principalmente sobre torcedor que quer SAF. Principalmente vocês. Com vocês a conversa tem que ser outra. Com vocês a conversa tem que ser desenhando, tem que pegar, parar, sentar e desenhar. Porque eu quero ouvir o argumento de vocês, eu quero ouvir o que vocês têm pra dizer. Mas isso aí fica pra um próximo vídeo. Por agora, é essa a situação, esse é o cenário. Presidente correndo da Polícia Civil, atual presidente apoiador da ditadura, 3 bilhões de dívida, desclassificado da pré-Libertadores, desclassificado pro reserva do Huracan. E é isso aí. Não tem muito mais o que falar, eu acho que é autoexplicativo, né? São Jorge nos proteja aí e vai Corinthians.